Seja bem-vindo à aula sobre como adicionar evidências a um caso, parte 3. Em nossa última aula, aprendemos sobre funções no TreePane, como setIncluded e bluecheck, e destacamos algumas das colunas do TablePane. Vamos continuar então a falar das colunas do TablePane, que são similares às colunas do Excel. As colunas, por exemplo, podem ser remanejadas ao arrastá-las e soltá-las ao local desejado. Eu vou mudar a coluna Name para a direita como exemplo. E vou voltar para o lugar anterior. Além disso, as colunas podem ser selecionadas com um clique duplo. Veja, uma vez selecionada, um pequeno triângulo aparecerá indicando que a marcação está em andamento. Outra importante funcionalidade é o travamento de colunas, que manterá a coluna ou as colunas no lugar dependendo de onde a trava estiver. Isso permite aos examinadores mover-se para a direita ou esquerda com as colunas bloqueadas e mantê-las no lugar. Por exemplo, a atual coluna em destaque é a Name. Então, eu vou colocar uma trava, um bloqueio nessa coluna. Para fazer isso, eu me dirijo ao menu retrátil localizado à direita e clico em Column. Temos as opções aqui como Hide, esconder, ou Fit to Data, mas vamos escolher Set Lock. Assim que essa funcionalidade é selecionada, a barra vertical do lado direito da coluna é marcada em negrito. Então, eu movo à direita o TablePane e você pode ver que, não importa o quão longe eu vá, a coluna Name continua no mesmo local. Ok, vamos voltar. Para destravar a coluna, é só fazer o mesmo processo. Agora, digamos que nós tenhamos remanejado as colunas e as mesclado e queremos voltá-las ao local padrão. Sem problemas. Vamos voltar ao submenu das colunas e usar a função Reset e tudo volta a ser como antes. Ok, vamos seguir em frente e ver a Gallery View no TablePane. O Gallery View trabalha juntamente com a funcionalidade setIncluded. Essa galeria irá mostrar todos os arquivos de imagens a partir do ponto em que o setIncluded é solicitado no TreePane. Vamos solicitar o setIncluded para um drive inteiro ao clicar no nível do drive físico. Agora, todos os objetos do drive são apresentados no TablePane. Para ver as imagens, clicamos na aba Gallery e começamos a ver as imagens. Podemos ajustar a quantidade de colunas usando os botões Fewer ou More Columns. Isso vai aumentar ou diminuir o tamanho dos thumbnails no TablePane. Deixe-me ajustar o tamanho do ViewPane, painel de visualização, já que passaremos a utilizá-lo também. No painel de visualização, também teremos uma aba chamada Pictures, Fotos, que mostra as características da imagem e destaque no TablePane. No momento, temos informações sobre o arquivo v12.jpg. Ao ajustar o tamanho do painel de visualização, também aumentamos ou diminuímos o tamanho da imagem. Simples assim. Agora, digamos que essas imagens sejam relevantes ao caso. Como marcamos então essas imagens? Como marcamos múltiplas imagens? Para realizar o bookmark, podemos utilizar a função bluecheck. Primeiro, vamos realizar o bluecheck nas imagens que queremos marcar. Vou selecionar as primeiras 5 imagens como exemplo. Uma vez que as imagens são selecionadas, podemos utilizar o menu de bookmark localizado abaixo da aba de evidência. Esse botão permite marcar um único item em destaque ou todos os itens selecionados. Neste exemplo, vamos utilizar a função Selected Items para marcar todos os arquivos de uma só vez. A partir do momento em que escolhemos criar o nosso caso com o template forense, temos uma gama de pastas pré-criadas que podemos utilizar. Isso não nos impede de criar nossas próprias pastas.
Mas neste momento vamos escolher uma pasta default. Que tal Bad Images Folder, que é uma subpasta de Relevant Images? Parece bom. Eu vou selecionar e clicar OK. Tudo fica então marcado. Um bom hábito que podemos adotar é tirar a seleção de todos os blue checks quando a operação for finalizada. É uma dica para manter o seu caso limpo. Para fazer isso da forma mais simples, basta tirar a seleção na estrutura apresentada no tripane. Ótimo! Agora que já passamos pelo Table Pane e a aba Gallery, vamos dar uma olhada na linha do tempo, que se localiza entre duas outras abas e também trabalha juntamente com a função setIncluded. Já que temos o setIncluded envolvendo todo o drive físico, vamos deixar assim. Mas mais uma vez, assim como a aba Gallery, a aba da linha do tempo irá mostrar todos os objetos a partir do nível que o setIncluded está marcado para baixo na estrutura do diretório. Clico na aba Timeline. No momento, cada célula diz respeito aos anos, e os itens marcados em laranja aos meses do ano. Os números que estão na vertical indicam dias do mês. Os pequenos blocos cinzas representam arquivos, e os valores que estão dentro desses blocos indicam o número de arquivos. Podemos aumentar ou diminuir a visualização sobre um dia em particular, utilizando os botões Higher ou Lower Resolution. Essa opção de visualização é importante para dar uma noção ao examinador da quantidade de atividades envolvidas em datas ou períodos de tempo em particular. Ok, vamos voltar ao Table View. Antes de terminarmos essa lição, deixe-me falar sobre mais uma forma de visualização, a Desk View. A Desk View permite visualizar arquivos e pastas de onde os dados aparecem na mídia digital, neste caso, um hard drive. A Desk View também permite visualizar localização de cluster ou setores e a fragmentação dos arquivos. Vamos ver isso. Você pode acessar o disco utilizando o menu retrátil Device localizado na aba Evidência. O primeiro item é o que desejamos, o Disk View. Estamos vendo aqui o disco em clusters representados por cada quadradinho. O quadradinho com as bordas em negrito, que está em destaque, é o primeiro cluster atribuído ao arquivo de imagem v12.jpg. Os clusters em destaque que se seguem a este quadradinho são o que resta do cluster e o que também contém dados do arquivo. Essa função é automaticamente acionada para todas as extensões que estão ativas. Também podemos visualizar o disco em setores em vez de cluster. Basta tirar a marcação da opção View Cluster. No entanto, se sairmos do volume lógico, a visualização automaticamente passa para os setores e não mais para clusters. Isso porque o cluster é um grupo não lógico de setores. A formação lógica de um cluster não existe fora de um volume lógico. Para mostrar todas as funções extensivas em ação, eu peguei um cluster dessa visualização do disco. E agora, todos os clusters em destaque são mostrados a partir deste arquivo escolhido aleatoriamente por mim. Note também que quando acionamos o Disk View, a visualização do disco, ele abre uma aba separada. Nós podemos ir e voltar entre as duas abas se quisermos. Ok, vamos dar uma pausa agora antes de prosseguirmos as lições. Até breve!